Olá, gente, vamos começar a nossa palestra. É um prazer estar aqui com vocês. Vou aqui projetar um material. Então, nossa palestra é o envelhecimento no âmbito do meio ambiente, certo? O envelhecimento no âmbito do meio ambiente. Eu sou Meriana Xavier Villanova, sou doutora em Ciências Biológicas, sou bióloga. Já trabalho com o meio ambiente já há bastante tempo. Então, nós vamos conversar um pouco, logo depois da palestra, se vocês quiserem abrir uma discussão ampla sobre alguns aspectos que eu vou colocar aqui, de longevidade, genética, ok? Então, a relação com o meio ambiente ela é muito importante. A relação com o meio ambiente, uma relação benéfica, ela traz a saúde ambiental. Em relação a todos os componentes do ambiente, né? Porque o ambiente é o local onde você vive e você tira todos os seus recursos para a sobrevivência, né? A alimentação orgânica, além de te fazer bem, em relação a não obter radicais livres no seu corpo, ela não agride o meio ambiente. E o ambiente social é extremamente importante na parte relacionada com o conforto de sobrevivência, uma troca, né? Em relação com o ambiente social está relacionado ao nosso trabalho, nossa família. Então, essas relações elas são bastante importantes, principalmente quando se tratam de pessoas que chegaram a uma idade de 60 anos e que provavelmente já estão em aposentadoria e querendo voltar para a parte econômica do país. E tem muito a contribuir. Então, o que seria o envelhecimento, né? Então, é um fenômeno que leva à redução da capacidade de adaptação e sobrecarga funcional. Ela pode acontecer um envelhecimento normal, que seria de acordo com a idade, você, senescência, né? Você não tem, se tem uma pessoa de 20 anos e uma pessoa de 60, essa capacidade de adaptação, de sobrecarga funcional, ela não é a mesma. E tem a senilidade, que está relacionada com o envelhecimento patológico, ou seja, pessoas muito novas, antes dos 60 anos, estão desenvolvendo doenças cardiovasculares, outros tipos de patologias, como diabetes e doenças respiratórias também. E há um comprometimento muito grande. E podem até estarem desenvolvendo por desequilíbrio ambiental. Então, nos determinantes da longevidade, nós temos a genética, que ela é responsável por 30% da longevidade, prevalecendo o aumento da poliproteína E2, porque ela faz uma proteção em relação ao desenvolvimento da poliproteína E4, que desenvolve as doenças do Alzheimer. No meio ambiente, a influência principal está na meia-idade, possibilitando o aumento de uma lifespan, vida útil, com as restrições de calorias e temperatura reduzida, chegando ao máximo de vida útil acima dos 122 anos. E o envelhecimento é igual para todos? Não podemos dizer isso, né? De repente, existem pessoas que aparentam ser mais velhas e outras que não têm aquela idade
que aparenta ter. E essa situação está, com certeza, relacionada ao ambiente, à socialização, ao ambiente social, à alimentação, a estresse. Nós não podemos deixar de relacionar com o meio ambiente. Algumas características relacionadas com o envelhecimento. O envelhecimento ele também varia, né? Como a gente falou, de cargas genéticas, permitindo o homem chegar até 120 anos. Será que isso acontece? Não é só carga genética, existem características do meio em si, de convivências sociais e relação com o meio ambiente que podem desencadear o envelhecimento, até mesmo precoce. Então, fatores de risco para doenças crônicas e envelhecimento. Os genes carregam a arma e o estilo de vida puxa o gatilho, né? Então, o meu estilo de vida pode puxar esse gatilho para que o gene comece a atuar e a se expressar. Segundo o doutor Eulinton Joslin. E no estudo do envelhecimento, nós temos a parte voltada para a geriatria, parte da medicina que se ocupa no estudo de tratamentos dos distúrbios das doenças dos idosos. Então, promove saúde, previne a doença, havendo a probabilidade de cura, melhora a qualidade de vida, né? E a gente pode falar que a geriatria está relacionada com o meio ambiente. Até mesmo nos momentos de tratamento, ela está relacionada com o meio ambiente. Gerontologia. E aí é uma parte específica da medicina que está voltada no estudo dos processos fisiológicos do envelhecimento. E explicações das mudanças típicas desse processo e de seus determinantes genético, biológico, psico, social, cultural, né? Só que a gerontologia, nas décadas para cá, ela vem relacionando outros aspectos. Nós temos a gerontologia ambiental, que do ponto de vista tem um ponto de vista histórico e é fruto de contribuições teóricas de diversas áreas. As áreas de nutrição, as áreas de fisioterapia, as áreas sociofísicas, sociais, psicológicas, cognitivas, estão relacionadas com a gerontologia ambiental e tem o maior leque de auxílio para o equilíbrio do envelhecimento das células e longevidade. A longevidade está completamente associada a fatores econômicos. Então, quais seriam esses aspectos? A sociologia urbana, as áreas que deram contribuição. A sociologia urbana da Escola de Chicago, em 1920, psicologia social de Courtney Lewis, na década de 30, teorias de aprendizado, que dominam a psicologia na década de 40 e 50, o desenvolvimento da psicologia ambiental na década de 70. Então, e haviam também estudos multidisciplinares, né? Multidisciplinares porque entraram outras pesquisas, linhas de pesquisas voltadas para gerontologia ambiental, que é concebida como um campo dedicado à descrição, explicação, modificação, otimização da relação entre pessoas idosas e seu entorno socioespacial. Então, no campo multidisciplinar, alimenta-se,
das contribuições de diversas linhas de pesquisa. Como eu falei para vocês, né, as linhas de pesquisa relacionadas à parte social, física, cultural, química, bioquímica, ele está abrindo, associando ao meio ambiente. Na verdade, um ambiente, um mundo doente não traz bom equilíbrio nem social, nem a saúde de todos nós. Então, uma das suas proposições clássicas é que as condições ambientais que permitem aos idosos que desempenham comportamentos biológicos, sociais e psicológicos adaptativos estão entre as dimensões mais relevantes para o envelhecimento da qualidade, para envelhecer com qualidade de vida. Todos nós vamos envelhecer. Nossas células, elas vão ter, não vão aguentar muitas sobrecargas. E esse momento, onde se analisa comportamentos biológicos, sociais e psicológicos e a adaptação a esse meio está relacionado justamente com o meio ambiente em que vivemos. Então, os aspectos temáticos que a gerontologia ambiental está fortemente comprometido são microambiente. Né? Esse microambiente está relacionado com a parte individual, representando pelo ambiente doméstico e privado, a parte familiar, os arranjos de moradia, a satisfação residencial, passando pelo mesoambiente, que está relacionado também com a política, e tais como contextos institucionais. Então, esse microambiente está relacionado com a parte individual. Macroambiente, que estruturas e experiências do envelhecimento, que estruturam, né? Ele vai estruturar, então nós temos uma parte política, questões políticas, há uma fragilidade no desenvolvimento do corpo quando chega a determinadas idades. Então, essa questão do contexto urbano, rural, social e acessibilidade e política pública, ela tem que ser modificada e adequada, porque há uma certa concentração de idosos desde 1970. E essas pessoas, elas podem voltar para o âmbito econômico, contribuir para a economia e pela sua experiência logo depois da aposentadoria, e ela tem que haver uma acessibilidade, uma segurança, né? Então, está num âmbito maior, onde beneficie todos. House e Oswaldo, 2010, expoentes da gerontologia ambiental atual, destacam as três grandes questões de desafios. Então, o primeiro desafio é compreender como os indivíduos, à medida que envelhecem, manejam as oportunidades e restrições nas condições ambientais sociofísicas. Então, cada indivíduo é um único, né? Ele tem suas alternativas. Segundo, diz respeito à necessidade de clarificar as conexões entre as dimensões objetivas e subjetivas em relação dos indivíduos idosos com o ambiente. Existem restrições e tem que ter uma forma mais clara, objetiva. O terceiro são os desafios e examinar e contribuir às transações pessoa-ambiente para os diferentes cursos normais, patológicos, bem-sucedidos, a resposta do bem-estar, autonomia, identidade, saúde física e mental, em termos de envelhecimento. Desde a década de 70, houve uma preocupação, porque estava havendo um crescimento muito grande em relação a
pessoas acima de 60 anos. Então, há uma preocupação em identificar a concentração dessas pessoas no Brasil e também havendo também as necessidades daquele ambiente em relação ao deslocamento, as necessidades do próprio indivíduo em si. Era importante esse estudo. Então, em 1989, Lau descreveu as 3 funções básicas do ambiente sociofísico para o funcionamento competente e qualidade de vida na velhice. Então, tem funções de manutenção, ele destaca a importância da constância e da previsibilidade do ambiente, que contribui para que o indivíduo atribua significados e derive experiências do lugar, e identidade e apego, satisfação ao ambiente em que ele vive. Então, há essa questão, as funções de manutenção. Outra função é estimulação. Ele diz respeito a aspectos ambientais, né? Onde esses aspectos ambientais relacionados com com comportamento, com a parte comprometimento físico e que tem atividades sociais, atividades de lazer, né? E comprometimento na parte cognitiva. Então, um ambiente que traga uma boa satisfação e estímulo para essas pessoas. Esse estímulo ele é importante porque existe a vida e existe a enorme capacidade de contribuir e de viver em uma sociedade produtiva. O outro, a função é de suporte, ele diz, dos aspectos do ambiente que possuam o potencial para compensar competências perdidas ou reduzidas. Aspectos também chamados de próteses ambientais. Entre eles estão os fatores que promovem a segurança, orientação e funcionamento independente. Seriam relacionados com suporte. Então, manutenção está relacionado com a valorização e a satisfação em viver naquele determinado local. Depois nós vemos a parte de lazer, de satisfação, de estímulos em estar naquele ambiente, certo? E logo depois o suporte que tem a ver com a segurança e a função, a adaptação àquele meio. O envelhecimento e longevidade. Então, ele está relacionado também à parte econômica, né? Está associada a mudanças nos processos biológicos, fisiológicos, ambientais, psicológicos, comportamentos sociais dos seres vivos. Aumenta a expectativa de vida. Então, os fatores que contribuem para o aumento da longevidade está relacionado à melhora nutricional. Eu falei desde o começo dessa palestra que os alimentos orgânicos, eles são extremamente importantes porque eles controlam os radicais livres presentes no corpo e também estão voltados ao equilíbrio ambiental. As condições sanitárias, os avanços tecnológicos, esses avanços tecnológicos estão bastante importantes, principalmente nessa época de pandemia, como nós podemos, graças a Deus, nos comunicar, né? Nessa época de pandemia também muitos idosos ficaram em restrição porque eram pessoas de risco e essa parte tecnológica de comunicação foi muito importante para que houvesse uma aproximação familiar e também aproximação entre amigos, o planejamento familiar. Há uma diminuição da fecundidade, avanços médicos com acesso à assistência para todas as pessoas e a vacina, né?
a economia da longevidade. Então, está vinculada à economia social e que busca estabelecer parâmetros para definição da política pública relacionada com o idoso, com o processo de envelhecimento, que tem decisões empresariais ou individuais. Esses individuais são voltados a um planejamento individual, voltado para entender a nova dinâmica da população. A economia da longevidade, ele defende o Estado ativo, o planejamento descentralizado, cooperações entre a sociedade e ao controle social da economia. A expressão velhice sustentável já é usada dentro dos conceitos da economia e longevidade. Então, tudo que é sustentável, que nós podemos conservar, ele é importante e trata-se também de aspectos relevantes no controle, no equilíbrio ambiental. Então, a palavra sustentável tem vários significados bastante amplos, né? Reutilização de alimentos, reciclagem de material, utilização de alimentos orgânicos para não usar plásticos, né? Desde o aspecto financeiro e da saúde até o ambiente. Então, é preciso garantir uma renda, a renda e ter uma boa saúde, mas ainda é indispensável levar em consideração a sociedade onde se vive, a questão urbana, os serviços, enfim, o ambiente natural onde este idoso está inserido ou excluído. O conceito de velhice sustentável nasce do cruzamento desses dois fenômenos. Os problemas, o problema ambiental que vive o planeta e a dinâmica demográfica, né? Esse crescimento das pessoas das pessoas que estão acima de 60 anos, ele é muito importante verificar toda essa política de equilíbrio para a sobrevivência dessas pessoas, porque elas têm importância também na longevidade econômica do país, né? E todos nós vamos chegar a determinadas idades. Como envelhecer bem em um país como o Brasil? Então, estabelecer responsabilidades para o Estado com políticas voltadas à biossegurança, empresas e indivíduo que seria voltado na parte individual de planejamentos para que haja medidas de prevenção de determinadas doenças. Adotar todas as recomendações de medidas preventivas, pois a intenção é reduzir os custos de saúde no futuro, né? Então, eu gostaria de pedir obrigada. Meu e-mail é esse, meiriana_villanova@yahoo.com.br. Meu Insta é @meiriana_n. Gostaria de agradecer a todos vocês. E logo após a palestra, está aberto assim as discussões.